Pode sentar. Glória a Deus, dia muito especial, principalmente pela presença de Deus. Dia dos pais, né? Hoje eu não tenho oportunidade de dar um abraço no meu pai. Estivemos lá semana passada, né? Essa semana é especial porque ele fez 92 anos na sexta-feira, então não tenho oportunidade de estar lá. Mas vamos ligar para ele, né? Você que é filho, né? Quem é filho aqui, né? Liga para o teu pai, né? Paga um almoço para o teu pai hoje também, né? Isso vai ser bom. Paga um almoço para o teu pai. Eu não posso pagar para o meu, mas eu posso receber esse benefício, né, gente? Amém, Daniel? É isso? Amém ou não? Se ele disser amém, tem um monte de testemunho aqui, né, gente? Glória a Deus, é bom demais. E eu quero nessa manhã aproveitar, querido, né, e ministrar sobre um assunto que tem a ver com esse dia, né? Eu quero falar sobre paternidade divina. O que é paternidade divina? Eu quero falar sobre Deus como Pai, né? Aquele que como nós cantamos, é o Pai de excelência, o Pai supremo, é o Pai que está acima de todos os pais, né? Nós cantamos, Tu és um bom Pai, né? E eu quero falar sobre Pai, Deus como Pai, mas também de nós como filhos, né? E eu quero ler uma passagem que está lá em João capítulo 1, versículo 12. Quero tomar como base apenas, né, como base esse versículo. Eu queria que você acompanhasse. João capítulo 11, versículo 12. O texto bíblico diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler de novo essa passagem, é importante que você grave isso. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, uma tradução de deu-lhes o poder de se tornarem, de serem chamados filhos de Deus. Pai, nós continuamos nessa manhã, nesse lugar onde a Tua presença é tão real em nosso meio. E eu quero nessa hora clamar que a Tua palavra ela possa fluir com liberdade, Senhor, com graça, e possa tocar cada coração, aqueles que estão aqui, aqueles também que estão nos acompanhando pela internet, ou ainda vão ouvir esta ministração, que sejam tocados pela Tua palavra que é viva e que é eficaz e que toca no mais profundo do nosso coração. É o que nós cremos, é o que pedimos e é no Teu nome que nós oramos. Amém, queridos? Eu sei que falar de paternidade não é muitas vezes um tema fácil, porque tem pessoas, todos nós temos os nossos pais. E muitas vezes as experiências que nós tivemos, principalmente com o nosso pai biológico, obviamente eu estou falando, não foram experiências talvez muito boas, né, no nosso relacionamento, na dificuldade da nossa relação com o nosso pai. Mas a grande verdade, queridos, é que por melhor ou pior que o nosso pai natural ele tenha sido, nós temos um pai, nós temos o nosso Pai Celestial. E nada, nem ninguém pode se comparar ao nosso Pai Celestial. O próprio Jesus disse, né, interessante quando ele falava sobre oração, em Mateus 7, versículo 11, ele diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas ou boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, se você é alguém que já nasceu de novo, você entregou a tua vida para Jesus, você se rendeu um dia a Jesus, confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, o grande benefício dessa decisão, ou o grande benefício da tua conversão, dessa regeneração, não foi que você se tornou um membro de uma igreja, não foi ter te tornado um religioso, alguém que faz parte de uma religião, mas foi tirá-lo da condição ou do status de criatura e transformar você no status de filho de Deus. E é o que esse versículo diz. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós passamos a ter o quê? O direito de filhos. Então veja bem, queridos, assim como é uma presunção dizer que qualquer pessoa é filho de Deus, isso não é verdade. Porque filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nascem criaturas de Deus.
E assim como é presunção você atribuir a filiação a quem nunca nasceu de novo, também é um erro grave alguém que não nasceu de novo não viver como filho de Deus. Tão ruim quanto você declarar alguém que não é como se ele fosse, é ruim você, mesmo sendo, não viver como se assim fosse. A gente poderia chamar Deus de vários nomes, né? É interessante que quando eu estava preparando esta ministração, quando você vai para o Antigo Testamento, poucas vezes você vê Deus sendo referido como Pai. Na verdade, a palavra Pai, referindo-se a Deus no Antigo Testamento, é mais no sentido superlativo da palavra. Deus era o Pai de Israel, por exemplo. Mas quando você vai para o Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus, a palavra de Deus como Pai, ela é vista várias vezes, né? O próprio Jesus, ele chamava Deus como Pai. A gente, por exemplo, muitas vezes conhece a Deus pelos seus nomes. Vamos lembrar quais são alguns nomes de Deus. Jeová Rafá, Jeová Nissi, como nós cantamos hoje, Jeová Elohim, Jeová Tsequenu. Cada nome representa uma característica de Deus. Aquele que cura, aquele que traz paz, Jeová Shalom, enfim, nós temos uma infinidade de nomes que tem a ver com as virtudes, com os atributos de Deus. Mas é interessante que quando Jesus nos instruiu a orar a Deus, qual a primeira palavra que ele nos instruiu a falar? Pai, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. E Jesus instruiu dessa forma porque era a maneira como ele chamava Deus. O meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele orava, que ele dizia: Pai, eu sei que sempre me ouves. Então a maneira de Jesus se relacionar com esse Deus, sim, que é Rafá, que é Nissi, que é Elohim, né, que é Jireh, né, que tem todas essas virtudes, é como Pai. Muitas vezes falava, Abba Pai, como a pastora Cíntia falou, Paizinho, Pai querido. É por isso que esse texto que nós lemos diz aos que creram, aos que se renderam a Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, o fato, queridos, é que muitos nascidos de novo, muitos cristãos, muitos mesmo sendo filhos de Deus, por várias razões ainda não tiveram a revelação de que Deus é Pai. Muitas vezes tem uma revelação de que Deus realmente, Ele é soberano, Ele é o Criador, Ele está acima de todas as coisas, Ele detém o controle de todas as coisas, mas muitos nascidos de novo não têm a revelação de que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus que é Pai. É um Deus que está presente, é um Deus que é aquele Deus do toque sobre as nossas vidas. Ou seja, muitos são filhos, mas vivem ainda com a mentalidade de servo, com a mentalidade de escravo. E deixa eu dizer para você, o diabo sempre, aliás, desde o início, ele trabalhou e ainda trabalha para nos demover, para nos tirar desta revelação de que Deus é Pai. Porque ao mesmo tempo que a paternidade divina é a maior bênção de Deus para nós, a paternidade divina também é o alvo do diabo, para tirar essa paternidade das nossas vidas. O que o diabo quis ao levar Adão e Eva a pecarem, queridos? O que ele quis não foi apenas tirar eles do Éden, porque a gente muitas vezes fala, o homem pecou e ele perdeu o Éden. Sim, ele perdeu o Éden, mas isso foi apenas uma consequência. O principal alvo de Satanás, ao levar Adão e Eva a pecar, não foi tirá-los do Éden, mas foi o quê? Afastá-los do relacionamento com Deus, como Pai. Tanto foi que a primeira atitude de Adão, após o pecado, qual foi? Ele tentou se esconder. Como se assim pudesse fazer. Vestiu lá folhas de figueira, né? Para tentar se esconder de Deus. Ele enxergou que ele estava no coisa que ele nunca tinha se enxergado antes. Então, qual foi o maior prejuízo
naquele momento do pecado de Adão e Eva. A perca desse relacionamento. Não que Deus deixou de ser pai, mas eles já não se viam mais na condição de filhos. Sabe, muitas vezes nós adquirimos essa mesma característica de Adão pela maneira como nós encaramos a Deus. Talvez porque nós não tivemos experiências boas. Talvez porque a nossa paternidade biológica ou paternidade terrena foi uma paternidade deficiente. Como eu disse, queridos, todos nós temos um pai. Meu pai, completou agora 92 anos, e ele não é apenas o meu pai biológico, mas é o meu pai espiritual, aquele que realmente tem um legado de fé, de ousadia, de serviço a Deus, de integridade. E hoje não somos apenas nós frutos, mas tem meus irmãos, todos os meus filhos, os meus netos, meus sobrinhos, todos estão servindo a Deus. E muita coisa tem a ver com o quê? Com essa paternidade. Não apenas uma paternidade biológica, mas essa paternidade com responsabilidade diante de Deus, de sempre nos conduzir nos caminhos do Senhor. Porém, meu pai foi perfeito? Não. Meu pai não foi perfeito, assim como eu não sou um pai perfeito. E muitas vezes as distorções que nós vemos na nossa paternidade ou com a nossa paternidade biológica criam em nós, conscientemente ou não, uma distorção em relação à paternidade de Deus. Ou seja, a gente mesmo sendo filhos, muitas vezes a gente tem um sentimento, ou como é que eu poderia colocar, como se fosse um espírito de orfandade que toma conta das nossas vidas. Porque a gente tem que entender que como a gente fala orfandade, é uma orfandade, vamos dizer assim, física. O que é uma orfandade física? Por exemplo, alguém que perdeu o seu pai, talvez o seu pai faleceu, ele tinha pouca idade, talvez um abandono do pai, da sua casa, mas muitas vezes a orfandade não é uma orfandade física, mas é uma orfandade disfuncional. O pai está dentro de casa, mas é como se não estivesse. O pai está dentro de casa, mas ele é aquele que nunca exerceu a função de pai. Porque alguns de nós tivemos o quê? Pais permissivos. Um lar sem regras, um lar sem limites. Outros talvez tiveram pais autoritários, aquele controle excessivo, onde a base sempre foi o medo e não o respeito. Outros tiveram pais insensíveis, não havia toque, demonstrações de carinho, demonstrações de afeto. Outros talvez tiveram pais ausentes, indiferentes. Para ele, um pai era apenas aquele que era o progenitor e o provedor. Mas não havia a presença, aquele tempo de qualidade com o filho. Talvez outros tiveram pais violentos, pais abusadores. Isso, a palavra abusador pode ter um sentido amplo da palavra, não apenas um abuso físico, mas um abuso emocional. Então muitos, mesmo tendo pais biológicos presentes, acabaram experimentando uma orfandade, não física, mas uma orfandade disfuncional pelo ambiente que sempre viveram dentro da sua casa. É a realidade de muitos, queridos. Agora, deixa eu dizer para você aqui nessa manhã, se essa foi a sua realidade, você precisa liberar perdão para o seu pai. Amém, queridos? Você precisa restaurar, caso seja possível. E da tua parte você tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Você deve restaurar o relacionamento com o seu pai. Você precisa honrar o seu pai, porque a honra ao pai não depende do que ele fez ou do que ele até continua fazendo para você. O que a palavra de Deus diz? Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem, para que você tenha vida longa. Então, a honra, o respeito que você deve aos seus pais não depende se ele merece ou não. Não depende do que ele fez ou não por você. Mas isso é um princípio de vida. É um princípio que traz a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Agora, se de alguma forma nós somos marcados pelos nossos pais, eu estou dizendo pai, homem, tá? Porque hoje é para os homens que nós estamos falando em relação a essa paternidade.
o mais importante que nós precisamos entender é que antes da gente ter um pai terreno, nós temos um pai celestial. E nós vamos ter uma revelação dessa paternidade. Ou seja, se a paternidade biológica, ela trouxe buracos na nossa alma, queridos, que nós precisamos sim acertar, liberando perdão, trazendo restauração, né? Liberando, trazendo honra. Nós precisamos lembrar que a paternidade divina, ela nos cura, ela nos dá identidade, e é aquela que realmente dá sentido às nossas vidas. Levanta a tua mão e fala: eu tenho um pai. Nós temos um pai, querido. Nós temos o nosso pai celestial. E sabe, quando você tem essa revelação de que você tem um pai, olha o que diz Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, 17. O apóstolo Paulo diz: se somos filhos de Deus, temos a revelação de filhos, então nós somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós cantamos aquela música, tudo que eu tenho, você lembra dessa música? Tudo que eu tenho é teu. E quando você canta isso, você deve estar ciente do que você está cantando. Você está falando, a minha vida, né, os meus bens, né, a minha família, tudo que eu tenho é teu. E é verdade, isso tem que ser uma realidade, mas também, pela palavra de Deus, deve ser uma realidade como filho, que nós possamos cantar, tudo que é teu é meu por herança. Então, se você é filho, tem uma revelação de que você é filho desse Pai, que é o nosso Pai celestial, que é o Pai perfeito. Você tem que entender também que tudo que está no Pai também é teu. A vida, a paz, a alegria, né? A esperança, os milagres de Deus, a vida eterna. Quantos querem desfrutar dessa paternidade, queridos? Sabe, a melhor paternidade é a paternidade divina sobre as nossas vidas. Como é que nós podemos viver essa paternidade? De uma forma plena. Eu quero tirar algumas lições aqui de um texto muito conhecido, apenas nesse pano de fundo, da necessidade de entendermos e reconhecermos a paternidade. Agora, como é que nós podemos viver essa paternidade nas nossas vidas? Um dos grandes exemplos bíblicos, né, ou talvez um dos textos que mais fala sobre a paternidade, né, e eu diria a paternidade perfeita, mas aí sim a filiação deformada, é a parábola do filho pródigo. Na verdade, a gente chama parábola do filho singular, mas a gente poderia falar parábola dos filhos. Porque não tinha apenas um pródigo naquela casa. A palavra pródigo, ela tem dois significados. O sentido positivo, pródigo, significa generoso. No sentido negativo, significa desperdiçador, né? Esbanjador, aquele que, né, como é que se diz? A gente poderia usar uma outra palavra, mas aquele que sem controle, né? Então a gente poderia chamar essa casa da casa, num sentido do pai, da paternidade, uma casa perfeita. Pastor, como é que você vê isso? Vamos ler o texto, né, para ficar mais claro aquilo que nós estamos falando. Depois eu quero tirar alguns pontos desse texto. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. O texto bíblico diz: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno, ou não sou mais digno de ser chamado seu filho.
Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, não era o irmão dele, mas era o filho do pai, né? Esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amados, esse texto é a história, como eu disse, não apenas de um pródigo, não apenas de um filho que estava vivendo ou que viveu uma situação disfuncional na sua casa, mas de dois pródigos, de dois rapazes ou dois filhos que não souberam o que é desfrutar da filiação da sua casa. Agora, o que esse texto nos ensina? Como nós podemos viver como filhos de Deus e não com esse espírito de orfandade que muitas vezes toma conta de muitos que já foram nascidos de novo? Quero colocar 5 aspectos que eu vejo nesse texto, querido, para a gente tirar algumas lições. A primeira delas, pode colocar aqui, né? É que um filho de Deus, como nós cantamos, ele sempre reconhece que Deus é o Pai perfeito. Eu quero repetir: um filho de Deus, ele reconhece que Deus é o Pai perfeito. Vamos pensar nesse pai da casa. Quais as características desse pai da casa? Eu anotei algumas coisas aqui, né? O que eu vejo nesse pai? Um pai compassivo, um pai amoroso. Eu não vejo violência desse pai, eu não vejo, né, punição no sentido assim, condenação desse pai, né? Eu vejo aqui um pai compassivo, um pai amoroso, um pai doador, um pai restaurador, um pai perdoador e um pai imparcial, que tratava os dois da mesma forma. Ou seja, queridos, da parte de Deus, nós nunca veremos falhas, nós nunca veremos deficiência, porque o nosso Deus é um Pai perfeito. Quando você olha para Deus, eu te pergunto: quem você enxerga, querido? Porque muitas vezes, mesmo o nosso Deus sendo um Pai perfeito, a nossa visão é uma visão distorcida. É o que aconteceu com aquele servo, já falamos aqui algumas vezes, da parábola dos talentos. Aquele senhor, que é a figura também de Deus, ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o terceiro. Quem tinha 5 multiplicou mais 5, quem tinha 2 multiplicou mais 2, mas quem tinha 1 não multiplicou por nada. E aí quando aquele senhor, que é a figura de Deus, ele chegou para o quê? Ter a prestação de conta daquele último servo. Qual foi a justificativa daquele servo por não ter multiplicado o seu talento? Ele disse para Deus assim, ou para o pai, olha, está lá em Mateus 25, 14, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento. Ele tinha uma visão equivocada de Deus, uma visão distorcida de Deus, queridos. Ele via Deus não como o Pai perfeito, mas como um Deus carrasco, como um Deus de condenação.
como aquele que semeava que ele queria colher onde ele não tinha semeado, um Deus injusto. A gente muitas vezes não fala, mas muitas vezes essa é a visão que nós temos de Deus. Às vezes está no nosso inconsciente, como eu disse, às vezes isso vem pelos traumas em relação à paternidade biológica. Porque o meu pai era um pai severo, um pai ou permissivo, seja lá as características do meu pai biológico. Então, muitas vezes, inconscientemente, eu transfiro esta qualidade para Deus. E eu não consigo, porque você vê que quando você tem essa visão distorcida, você acaba se privando de usufruir das qualidades desse pai, dos benefícios que esse pai pode fornecer para você, querido. Ou seja, uma mentalidade de escravo e não de filho nos leva a vivermos aquém dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Foi o que aconteceu, tanto com o filho mais novo quanto com o filho mais velho. Quando o filho mais novo saiu de casa, o que ele fez? Ele saiu de casa. E qual foi a consequência dele sair de casa? Ele se juntou com as piores pessoas que ele poderia se juntar. Maus conselheiros, prostitutas, beberrões. E aquela herança que ele tinha conquistado, foi tudo pelo ralo. Sabe por quê? Porque quando você não tem uma visão correta de quem é o pai, você pode ter tudo na tua mão, mas mesmo tendo tudo, você não terá nada. Porque o ambiente ao teu redor vai sugar, vai fazer com que aquilo se perca. E você acabe perdendo a bênção de um pai que é um pai amoroso, que é um pai doador, que é o pai perfeito. Então, amados, sabe, você quer vencer essa visão, ou esse espírito de orfandade, você tem que ter uma visão correta. O meu pai, o meu Deus, que é um pai, ele é perfeito. Nada falta desse Deus. Nada falta do meu pai. Agora, isso me leva também a uma segunda característica. Como é que eu posso viver como filho? A segunda coisa, pode colocar, é que um filho de Deus mantém um relacionamento constante com Deus. Amados, você olha para a figura desses dois filhos aqui. Os dois, apesar, enquanto eles estavam, um dos filhos, obviamente que o filho mais novo, ele pediu herança e saiu de casa, né, quando ele pôde. O filho mais velho, quando você olha lá no final, né, a maneira como ele falou com seu pai, os dois mostram que não havia o quê? Relacionamento com o seu pai. Você sabe que muitas vezes a gente, como nascidos de novo, como filhos de Deus, a gente muitas vezes condena as pessoas que estão lá fora e que ainda não se renderam a Deus. Eles estão pecando, fazendo coisas erradas, mas a realidade é que muitas vezes a gente pode estar dentro, como filhos de Deus, mas com espírito de orfandade. Dentro da casa de Deus, sendo filho de Deus, mas vivendo distante de Deus. Não nos relacionando com Deus. Porque muitas vezes a gente acha que relacionamento com Deus é fazer coisas, né? O que o filho mais velho falou para o pai lá no final? Eu sempre trabalhei como um escravo. Ele não falou eu trabalhei como filho. Porque veja bem, quando você compara filho com escravo, você trabalha de uma forma diferente. Quem trabalha como escravo trabalha por salário. Quem trabalha como filho trabalha por herança. Sim ou não, queridos? É diferente ou não é a maneira de trabalhar? Se você é empregado, se você é um escravo, deu as 6 horas aqui, 8 horas, eu estou fora, né? Você faz aquele mínimo. Agora, quando você é filho, o negócio é teu. A herança é tua, a casa é tua. Escravo não tem herança. E também não trabalha como se tivesse herança. Então você vê que o que existia naquela casa, né, era principalmente do filho mais velho, era aquela preocupação com performance. E não com o relacionamento com Deus.
Agora, quando você trabalha apenas por performance, para tentar alcançar o favor de Deus, amados, todo mundo que apenas tem a visão de que a intimidade, que Deus vai te amar ou vai se agradar de você se você trabalhar, com o tempo todos nós cansamos. Ou você vai cansar, ou você vai falhar no meio do caminho. E aí, quando você falha e quando você cansa, se a tua motivação é apenas a questão de que Deus te ama por causa do que você faz, você vai se sentir frustrado. Você vai se sentir totalmente longe daquele relacionamento com o Senhor. Eu anotei uma frase que eu quero que você pense. Olha, nós não somos porque nós fazemos, mas nós fazemos porque primeiro somos. Eu vou repetir, nós não somos, ser significa o quê? Identidade, significa você ter aquela identidade de filho, ou seja, nós não somos filhos ou temos uma identidade de filhos porque nós fazemos alguma coisa, mas nós fazemos alguma coisa porque primeiro nós temos a revelação de que nós somos filhos. É isso que tem que estar no nosso coração. Paternidade divina é isso, querido. Sabe, é relacionamento com Deus. É buscar esse relacionamento com o Senhor. Pastor, como é que eu vou ter esse sentimento? Sabe, como é que eu posso ter essa convicção de que eu sou filho? Romanos 8,16, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 8,16, o texto bíblico diz, o próprio Espírito. A palavra é testemunho, uma outra palavra é confirma, outra tradução, outra versão diz testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, como é que o Espírito vai testificar com o teu espírito? Quando você se relaciona com o Espírito. Quando você vai para o lugar da oração, da busca pela presença de Deus. Porque, queridos, as pessoas acham que, sabe, a vida com Deus vai acontecer por osmose. Você vem na igreja, a vida com Deus entra em parte, e aí você não faz nada durante o dia, você não faz nada durante a semana. A tua vida com Deus é uma vida de domingo a domingo, quando é? Amados, o Espírito testifica quando você se relaciona com o Espírito. Quando a tua vida com Deus é 24/7. Você está trabalhando, você está em contato com o Espírito. Você está na igreja, você está... Ou seja, é uma coisa só. O fato de você vir aqui, você traz a presença de Deus. Você não vem aqui para buscar durante 2 horas a presença de Deus, e essas 2 horas vão te nutrir até o outro domingo, até a reunião de célula, e isso é suficiente. Não é assim, querido. Sabe, quando a gente vive apenas por eventos, fatalmente nós vamos acabar vivendo esse espírito de orfandade, ao invés de ter a revelação de que nós somos filhos. Sabe por quê? Porque é o relacionamento com o Espírito que traz essa convicção. O próprio Espírito testifica, testemunha, confirma ao nosso espírito, quando nos relacionamos com Ele, que nós somos filhos de Deus. Amém, querido? Então isso é importante que você entenda nessa manhã. O terceiro aspecto, terceira chave desse texto que eu vejo é que um filho de Deus, ele aceita e desfruta o perdão de Deus. O filho mais novo, interessante, quando ele caiu em si em relação ao pecado, e ele pensou no seu pai, o que ele disse a respeito do seu pai? Eu voltarei ao meu pai, mas eu voltarei e serei tratado como o quê, querido? Escravo. Ele não falou assim, eu voltarei ao meu pai e serei restaurado à condição de filho. Ou seja, quando ele pensou, olha, realmente meu pai, eu creio que ele vai até me perdoar, porque ele teve, olha, eu vou voltar e eu vou receber o perdão. Mas na cabeça dele o perdão significava o quê? Meu pai vai me perdoar, mas eu não mereço mais ser chamado de filho. Eu não mereço mais viver essa condição de filho na minha vida. E deixa eu dizer para você, muitas vezes é assim que a gente pensa. Porque talvez nós erramos, nós falhamos como filhos, talvez não na intensidade, ou talvez numa intensidade até maior do que esse filho pródigo, mas ao pensar em retornar ao Pai, porque o Espírito Santo muitas vezes está trazendo levando você a esse retorno, a pedir perdão, mas muitas vezes nós nos achamos indignos de novamente sermos considerados como filhos. Nos achamos indignos de retornarmos à casa do Pai.
e sermos reconhecidos como filhos. O pai pode até me perdoar, mas restaurar a minha filiação já é demais. Muitas vezes esse conceito, a gente tem esse conceito errado sobre perdão. Muitas vezes a gente não consegue nos enxergar como filhos, porque nós temos um conceito errado sobre perdão, ou porque a gente já imagina que as pessoas que também nos conheciam, elas vão nos considerar injustos daquele perdão. Amados, quando o filho mais novo pensou em voltar para casa, quem mais que estava na casa dele? Apenas o pai ou tinha mais um parente? Qual era o outro parente? O filho mais velho. E de fato, quando o filho mais novo voltou, qual que foi a atitude do filho mais velho? O senhor vai matar um cabrito para esse menino que saiu tudo e gastou aí? O que ele estava dizendo? Não é justo. O filho mais velho estava dizendo, olha, não é justo que o senhor restaure esse responsável como seu filho novamente. E sabe, quando a gente pensa no perdão do pai, a gente muitas vezes tem esses dois equívocos, ou entender que o perdão é um perdão limitado, então eu não tenho mais direito a ser restaurado como filho, ou a gente sempre pensa no que as pessoas vão pensar em relação a eu voltar para o pai. O que as pessoas vão achar de eu estar voltando novamente para o pai? Porque muitas vezes a linguagem das pessoas não é de perdão, é de punição, queridos. E deixa eu dizer algo para você, eu não estou aqui, por favor, passando pano para o pecado. Se você é dessa igreja, você conhece, sabe como nós sempre tratamos a palavra de Deus com seriedade, que temos que ter uma vida íntegra. Nós não aqui passando pano para o pecado. Se nós pecamos, né, nós temos que nos arrepender. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o caminho para você tratar o pecado, sem dúvida, é o caminho do quê? De você reconhecer pecado, confessar o pecado e deixar o pecado. E muitas vezes até sofrer a consequência do pecado, porque algumas consequências elas vão acontecer. Mas isso não significa que você perde a tua filiação. O que eu estou querendo dizer é isso, queridos. O que eu estou querendo dizer para você é que o amor de Deus nunca está em xeque em relação às nossas vidas. Se você nasceu de novo, e você é um filho de Deus, Ele continua sendo teu pai. E um pai que te ama, e um pai que quer restaurar o relacionamento, e um pai que quer restaurar você na condição de filho. Amém, queridos? Então é isso, então nós precisamos, sabe, aceitar e desfrutar esse perdão de Deus nas nossas vidas. O pai não tem dificuldade de ser pai, muitas vezes nós é que temos dificuldade de ser filho. Nós precisamos sempre sondar, checar o nosso coração e permitir que o Senhor trabalhe nas nossas. Em quarto lugar, aliás, antes de colocar o quarto lugar, eu tenho uma frase aí que eu anotei, pode colocar aqui, esse é um Leonardo Ravenhill, aquele que escreveu, foi um escritor britânico, e talvez a sua maior obra, muito conhecida, é Por que Tarda o Avivamento. Né? Se você quiser ler esse livro, é fantástico, tem em PDF, é um livro antigo, ele faleceu acho que em 1994, mas é um grande escritor cristão. Ele escreveu essa frase que eu achei muito interessante. Né? Olha só o que diz aqui. Né? Em cada um de nós existem 3 pessoas. O que achamos que somos, o que os outros pensam que nós somos e a que Deus sabe que somos. Agora, você vai ter que ir para um desses 3 lados. Ou para aquilo que você acha que você é, muitas vezes a tua avaliação de você mesmo ou de quem você é em Deus é uma avaliação equivocada. Ou você pode ir pelo lado do que os outros pensam sobre você, e muitas vezes vai ser aquela avaliação do quê? De punição, de condenação, de justiça própria. E a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou você pode ir para o terceiro aspecto. O que Deus sabe que nós somos. E Deus te considera um filho. Esse deve ser o teu foco, a tua disposição. Deve ser o que está no teu coração. Amém, queridos? Em quarto lugar, um filho de Deus
mantém um relacionamento saudável com os outros filhos. Eu estou falando de corpo de Cristo agora. Vamos pensar nesses irmãos. Quando o irmão mais novo saiu de casa, em nenhum lugar se menciona que ele se aconselhou ou conversou com o irmão mais velho. O irmão mais velho, deixa eu ver esse negócio de sair de casa, né? Será que vale a pena? Você não vê a conversa do irmão mais novo com o irmão mais velho. Quando o mais novo voltou para casa, também não há menção dele ter ido abraçar o irmão mais velho. E muito menos do irmão mais velho ter ficado alegre com a volta do irmão mais novo. Amados, o que a gente vê nesse texto? Estou tirando algumas lições, obviamente, é uma parábola. É que entre eles não havia relacionamento. É como se um não se relacionasse com o outro. Isso também retrata o espírito de orfandade. Ah, pastor, mas aí quando a gente fala sobre relacionamento na igreja, muitas vezes vem aquele sentimento interior. Pastor, mas eu já fui tão machucado, tão ferido, e eu prefiro não me relacionar até para me preservar. Agora, queridos, deixa eu dizer algo para você, queridos. Eu e você não podemos pautar nossa vida no presente por experiências traumáticas que nós vivemos no passado. Sabe, não é porque você comeu uma laranja estragada que todas as laranjas são estragadas. Não é porque você confiou em um cirurgião que fez uma bobagem aí, uma cirurgia e mal sucedida, que todo cirurgião é ruim, né? Pastor, a gente está rindo aí porque eu tive uma experiência assim também, né? Não é porque alguém traiu a tua confiança que ninguém mais merece a tua confiança. Não é porque alguém te traiu que todos à sua volta são traidores. E muitas vezes a gente, quando vem, por exemplo, para um ambiente de relacionamento como esse, com a igreja, e a palavra fala tanto de uns aos outros, de nos relacionarmos, a gente vem com marcas e a gente, por causa dessas marcas não tratadas, a gente impede que a gente possa, sabe, usufruir desse benefício que é o corpo de Jesus Cristo. Que são os relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Amados, eu falei há pouco sobre a oração do Pai Nosso. A primeira grande revelação da oração do Pai Nosso é que você está orando a um Pai, mas a segunda grande revelação é que você está orando a um Pai que é nosso e não um Pai que é meu. O Pai é nosso. Fala comigo, o Pai é nosso. Nosso sim, meu e seu, amém, queridos? Juntos aqui é nós, né? Então é nosso. Então o espírito de orfandade, ele nos mantém nessa divisão, sabe, nessa não relação que é nociva, sabe, que muitas vezes impede de nós usufruirmos dos benefícios de sermos corpo de Cristo. Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca seus interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. O sábio Salomão, Eclesiastes 4, versículo 9 em diante, ele diz várias coisas. Ele diz, olha, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Deuteronômio diz que 1 faz fugir 1000, 2 faz fugir 10.000. Há uma sinergia quando nós estamos juntos. Amados, não permita que relacionamentos ou que experiências do passado determinem a tua experiência do presente. Sabe, nós precisamos aprender a tratar, trabalhar situações que aconteceram, sabe, mas, ao mesmo tempo, nos lançar para que nós possamos viver o novo de Deus nas nossas vidas. O corpo de Cristo é um corpo que é para trazer saúde. Quando existe uma interligação com todos os defeitos que nós temos, que nós somos, com todas as diferenças que nós podemos ter como pessoas, nós continuamos sendo o corpo de Cristo. E é na unidade que nós vamos crescer e vamos vencer esse espírito de orfandade e poder usufruir como filhos de Deus, como filhos de um Pai, que nos abençoa como família e não apenas como indivíduo. Amém, queridos? Em último lugar, um filho de Deus, ele tem comportamento de filho de Deus. Como assim, pastor?
Eu falei há pouco que o ambiente criado pelo pai era um ambiente do que, queridos? O pai, a própria característica desse pai, que é a característica de Deus, é a característica de um pai que é compassivo, que é doador, que é perdoador, é aquele pai presente, aquele pai que é imparcial. Agora, mesmo com um ambiente tão assim positivo criado pelo pai, qual que foi o ambiente criado pelos filhos? Reclamação, né? Parcialidade, desonra, comparação, animosidade. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que um espírito de orfandade sempre nos faz vermos a vida com um olhar pessimista, com um olhar negativo em relação à realidade. O filho mais velho tinha tudo, mas o que ele falou para o seu pai? O senhor nunca me deu um cabrito. Tinha tudo. Mas a visão era do quê? De escassez. A visão era da necessidade, não do que ele tinha. Amados, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes a gente tem um espírito de orfandade, ele sempre vê o copo meio vazio em vez de ver o copo cheio. Olha, o salário é bom, mas a cidade é boa, mas o culto foi bom, mas o som, as crianças, o dirigente de louvor, o pastor. A gente sabe, Deus vai tratar isso no nosso coração. A palavra de Deus diz em Colossenses 1 que nós somos transportados do reino das trevas para onde? Para o reino da luz. Agora eu quero que você imagine. Aquela casa, metaforicamente, por causa da figura do pai, era um reino da luz. Mas os filhos viviam como se estivessem no reino das trevas. Que a gente tem que entender que se você é um filho de Deus, você foi transportado para o reino da luz. E o ambiente da luz é um ambiente do quê? De vitória. É um ambiente não de murmuração, mas um ambiente de gratidão. É um ambiente não de desonra, mas um ambiente de honra. Sabe, queridos, é um ambiente onde você se enxerga na perspectiva de alguém que está sendo o quê? Cuidado por Deus. Que está sendo, sabe, trabalhado por Deus. O espírito de orfandade sempre vê o menos e não o mais. Sempre vê o negativo e não o positivo. Sempre vê a falta e não a fartura. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. Quero te encorajar a sair daqui nessa manhã, vivendo a tua filiação a Deus. Hoje é o dia dos pais. Você tem que celebrar com o teu pai. Nós já dissemos o que é preciso fazer, mas a maior celebração nas nossas vidas é celebrar que nós temos um pai que é poderoso. Quando aquele filho decide voltar para casa, interessante que diz que o pai o viu de longe, e o próprio pai, não foi o filho que correu, mas o pai que correu em direção ao filho. E quando ele viu aquele filho talvez cheio de culpas, de condenação, de mágoa, de vergonha, ele não trouxe uma palavra de condenação, não trouxe uma palavra de punição, mas ele fez o quê? Ele abraçou, ele chorou com o filho. E aí o que ele fez? Vestiu roupa. A roupa fala de dignidade. Ele colocou um anel no dedo do filho. O anel fala de autoridade. E ele colocou sandálias. A sandália era um símbolo de quem era filho, não de quem era escravo. E além de tudo, vamos dar uma festa, alegria. Esse é o nosso pai, queridos. Essa é a paternidade de vida. Sabe, nós podemos decidir, como Leonardo de Ravenhill falou, olhar para aquilo que nós achamos de nós mesmos. Podemos olhar para aquilo que as pessoas acham de nós, com justiça própria, ou nós podemos olhar para aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Coloca a mão no teu coração e fala: eu sou filho de um Deus que é Pai. Você recebe isso essa manhã?